Opa, boa noite, vamos começar. Pessoal já entrando aqui, que beleza. Boa noite, gente. Hoje temos um assunto maravilhoso para falar. Como eu havia prometido ontem, né? Eu fiquei de falar com vocês sobre procedimentos para peles com sequelas de acne, com cicatrizes, né, de acne. Boa noite, Eveline. Tudo bem, minha linda? Hoje vamos falar sobre essas cicatrizes de acne, tá? E o que a gente está fazendo na atualidade, né, para isso, tá bom? Boa noite também. Bem-estar. Vamos lá. Às vezes eu não me lembro o nome da pessoa, mas se quiserem colocar, eu acho ótimo. Porque aí dá pra gente fazer um bate-papo assim mais legal. Dayana, tudo bem? Ok. Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria falar com vocês sobre o texto, né, que eu fiz no Facebook, na minha página, e também no meu grupo de estudos. Ah, é a Luciana. Tudo bem, Luciana? E aí, gente, queria falar com vocês um pouquinho sobre esse post que eu coloquei lá no nosso grupo de estudos. Antes de colocar algum trabalho sobre algum tipo de procedimento que a gente pode usar com eletroterapia nessas consequências da acne, né? Eu resolvi postar um texto e eu retirei esse texto. Tudo bem, Dayana? E eu resolvi tirar esse texto, gente, de um livro que eu gosto demais, que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse livro, Cicatrizes e Acne, tá? Da avaliação ao tratamento da Mariana Negrão. Vocês sabem que ela é uma profissional que estudou bastante a técnica, e aí ela começou a lançar vários livros mostrando como é que era, ela tinha feito, como é que era a prática, enfim, é um livro excelente. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro foi essa questão da anatomia, né? Da questão como acontece no tecido e principalmente da fisiopatologia, que é como se processa a acne, como é que ela acontece, quais as causas, tá? E também nesse trecho ela fala um pouquinho sobre processo inflamatório, da importância da gente fazer um tratamento de intervenção precoce para que essa cicatrização ela ocorra de maneira mais fácil, tá? Então, assim, esse livro é muito bom, é uma dica que eu estou deixando hoje para vocês, e aí vocês poderão tirar as conclusões, e quem quiser comentar aqui alguma coisa a respeito do que acha do melhor tratamento, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, uma coisa que eu gostei bastante de ler foi os fatores de risco que induzem ao aparecimento da cicatrização, duração e gravidade das lesões. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes a gente faz um tratamento de acne, né? E aí a gente não se lembra de fazer um procedimento que possa acelerar esse processo de cicatrização. E aí, quanto mais tempo essa pele leva para cicatrizar, piores os resultados, tá? Quero agradecer também a presença da Janete. Boa noite, Janete, da Adrícia, que chegou agora. Então, vocês vejam, gente, que esse tempo que leva do processo inflamatório ou até a cicatrização, quanto mais retardado, pior ficará a pele, tá? Então, a coisa que ela falou bastante. O outro ponto importante, tratamento inadequado ou tardio, que já leva um pouquinho do que a gente acabou de falar. E manipulação prematura. O que é essa manipulação prematura? Às vezes a gente vai tentar, a gente vai tratar uma pele,
a gente começa pela limpeza de pele, e aí a gente faz extração, a gente faz essas coisas todas. Só que muitas vezes, essa intervenção, muitas vezes não, em todas as vezes, essa intervenção numa pele acneica, inflamada, ela não pode ser assim, para você ficar fazendo extração. Nem tudo que você vê é o momento certo da extração. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, professora, e na hora da limpeza de pele eu posso limpar tudo? Depende de como essa pele está. Muitas vezes eu nem posso limpar, gente, nem posso fazer extração. Muitas vezes eu faço o quê? Um trabalho de dessensibilização, diminuição do processo inflamatório, eu ajudo no processo cicatricial, mas eu não faço a extração. Então a gente tem que entender esse momento. Mas nem por isso você vai deixar de tratar essa pele, porque você pode diminuir a oleosidade, você pode fazer um controle dessa inflamação, você pode tratar. E aí, às vezes, a gente esquece que existem muitos recursos dentro da estética que são recursos anti-inflamatórios. A gente tem LED que funciona muito bem, a gente tem microcorrente que funciona bem, a gente tem alta frequência. Então, a gente pode pegar, fazer protocolos variados e desinflamar essa pele, além de usar cosméticos com ação anti-inflamatória que vão te dar um resultado perfeito. E para esse resultado ser melhor, você tem que também passar um home care para o seu cliente. Não adianta nada você recebê-lo toda semana e ele simplesmente não usar nada, tá? Geralmente a cicatriz de acne começa a aparecer em que idade? Eveline, não tem uma idade que ela vá realmente acontecer. Muitas vezes a gente observa pessoas jovens que já têm uma cicatriz de acne ruim. Eu tenho um exemplo em casa, minha filha mais nova começou a ter acne muito cedo, e uma herança que ela tem do pai dela. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a cuidar e a fazer processo de desinflamação, dessensibilização. Melhorou muito, muito. E hoje, já depois de muitas coisas, recursos que eu já utilizei, de peeling, para fazer afinamento, porque a cicatriz dela não ficou com a depressão acentuada. Então, essa pele tem pouquíssimas sequelas de acne, pouquíssimas, tá? Mas assim, com 14, 15 anos, a Vanessa já tinha isso. Então, não é a coisa que vai depender, não é uma regra de idade, depende muito da sua constituição, depende muito do seu tipo de pele, da sua herança, e depende bastante dos cuidados. O que eu vejo que resolveu para minha filha foi a questão do cuidado. Então, esse home care foi excelente e o atendimento também em cabine, tá? Vamos lá. E aí, o que eu poderia fazer então para evitar que essas acnes surgissem, né, gente? Quando vocês receberem os clientes de vocês observem se está muito inflamada, se ela leva muito tempo para cicatrizar, como é que é esse processo de cicatrização, se ela já tem alguma marquinha, alguma sequela, alguma coisa. Então, você investiga e observa o que ela apresenta. E o que eu posso fazer que é para ela não tenha, por exemplo, hipercromia ou a cicatriz, tá? Então, uma das coisas que eu não posso fazer, gente, é essa manipulação prematura. É muito mais interessante que eu controle essa oleosidade e inflamação antes de fazer qualquer coisa, tá? Uma coisa que eu achei muito bacana, que eu estou até olhando aqui na minha página, né, do Face, que o que ela diz? O que é uma cicatriz? É uma sequela de dimensões variadas decorrente da proliferação do tecido fibroso de um processo de cicatrização, ou seja, um tecido morfofuncional novo, diferente do que havia previamente no local. Quer dizer, há uma lesão, né? Um processo inflamatório. Muitas vezes fica mais comprometido epiderme, derme um pouco menos, ou às vezes acontece nessa pele toda. Aí o que vai ocorrer? Processo inflamatório, depois o processo de granulação, né, que é o reparo da ferida, e depois
essa regeneração toda, né, do tecido. Aí o que eu observo, né, que ela comentou aqui, que o equilíbrio entre a síntese e a degradação dos componentes da cicatriz regulam a cicatrização, de modo que esta alcance a máxima organização e forma. Então, vocês vejam, gente, que quando não há esse equilíbrio, o que acontece? Eu começo a ter problemas de cicatrização. E aí eu começo a ver essas cicatrizes atróficas que por baixo fica um tecido fibroso totalmente desorganizado, tá? Então, a lesão se iniciou com o comedão, depois com o rompimento da seção infundibular lá no folículo, e aí começa a ter um abscesso perifolicular. Quando não há encapsulação da lesão, quando isso não acontece e o organismo não combate a inflamação, várias rupturas aparecem no folículo e, consequentemente, fistas e perda tecidual, que por isso que ela fica atrófica. E quando atinge o folículo, tela subcutânea e canais vasculares, surge a cicatriz. Então, gente, vocês observem que nem todo mundo vai ter essa ineficiência nessa reconstrução do tecido, para poder ter uma cicatrização normal. Então, eu como profissional, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar, eu tenho que ter uma intervenção precoce para evitar que ela venha a ter novas cicatrizes, tá? Isso é importantíssimo. A outra coisa importante é a questão da hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu também tenho que intervir logo para evitar que a pele dessa minha cliente fique pigmentada. Então, quer dizer, é muito melhor a gente prevenir do que depois a gente vir tratar. Porque quando o cliente chega para nós já com a pele com sequela de acne, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer novamente uma lesão, vou ter que quebrar esse processo fibroso, e aí eu tenho que usar recursos que possam me ajudar nisso. E um dos melhores recursos, gente, que tem no mercado é o microagulhamento. Então, se você pegar a caneta, você pode fazer um microagulhamento perfeito, ou se você achar melhor um roller, você que sabe, tá? Aqui a Eveline está perguntando, em relação à cicatriz, gera um pouco de flacidez. Se ela tem uma idade que o colágeno é bem ativo, isso pode ser devido a ela ter problemas de deficiência de vitaminas? Ok, vamos ver o que eu posso te falar com relação a isso, né? Essa questão da flacidez da pele, ela ocorre ou pela constituição da pele, né? Vamos dizer assim, alguém na família tem esse problema, ou então por manipulação excessiva, ou ainda porque demora muito tempo para esse tecido colagenoso aparecer. Ou quer dizer, a recuperação da pele tardia também provoca essa flacidez, tá? No caso de deficiência de vitaminas, eu não acredito muito que seja por isso, mas as vitaminas que a gente toma, elas têm muito ação antioxidante. E isso também pode ajudar também no processo inflamatório. Mas assim, observe que esse processo de cicatrização, ele é mediado por substâncias químicas, como o EGF, são fatores de crescimento, FGF, TGF-beta, 1 e 2 e metaloproteinase. Ao mesmo tempo que ocorre essa reconstrução, vamos dizer assim, também existem esses mediadores que podem provocar elastose, como as metaloproteinases. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma ação antioxidante também nesse local para prevenir essa elastose, tá? Vitaminas, acho importante. E aí você tem que ver a questão todinha do cliente, se ela precisa tomar nutracêuticos, como é que é essa qualidade da pele, como é que é principalmente a alimentação dessa pessoa. Hoje a gente sabe que a acne, ela advém muito de doces, né? E aí, o doce, além de causar
a glicação, né, que todo mundo diz, ele também é um fator que desencadeia o aparecimento de acne, tá? Ele deixa a pele propícia na inflamação, vamos dizer assim, faz liberar outro mediador químico, como a prostaglandina, e eu posso ter mais processo inflamatório. E aí, gente, é uma bola de neve, fica essa situação todo o tempo se repetindo. Quando eu comecei a tratar a minha filha, mais jovem, para mim foi um problema. Vou dizer por quê. Porque houve uma época em que ela teve baixo peso, e aí com isso a gente teve que fazer uma dieta da engorda, vamos dizer assim. E aí todos os dias ela comia um pouquinho de leite moça, né, que a pediatra passou, só um pouquinho, numa xícarazinha. E aí o que aconteceu? Ela se habituou a isso. Quando chegou a época da acne, ela não conseguia sair. E aí, quando eu levei para a dermatologia, eu já tive que tirar esse açúcar. Então, assim, a constituição da pele dela não é boa. Ela tem realmente uma flacidez. E isso se agravou por conta da má alimentação, que na época era necessária para que ela aumentasse peso. Então, você veja que tudo depende muito da situação do momento. Tá? Qual o melhor tratamento para quem tem queratose? Micodermabrasão. Aconselho. Porém, você tem que ver se isso não vai te dar um efeito rebote, vamos dizer assim. Existem pessoas que quanto mais a gente tira queratina, mais elas produzem queratina. Então, você também tem que fazer um controle desse processo, tá? A microdermabrasão, o peeling vai funcionar, mas todo caso é um caso e precisa ser estudado, gente. Muitas vezes você tem uma pessoa com a pele ampla, né, cheia de queratina e bastante oleosa. E aí, quanto mais oleosidade, mais queratina. Então, como é que vai ser? Eu vou fazer só a microdermabrasão? Não. Eu tenho que também cuidar da oleosidade. Então, é um conjunto de situações que tem que ser feita e tem que ser muito bem analisada, tá? Em se tratando também de pele com sequela de acne, né? Porque assim, a sequela de acne, gente, ela tem vários tipos, né? Mas falando da cicatriz atrófica, né? Você veja que nesse caso eu teria que fazer essa reconstrução e fazer com que esse tecido chegasse, né, na altura ideal, que é o restante da pele. Então, como eu disse, o microagulhamento ele é fantástico. Há poucos dias eu participei de um curso, né, de injetáveis e vi a minha professora fazendo uma prática de subcisão, onde ela faz essa quebra, né, dos processos fibrosos, e aí ela injeta nova substância para ajudar nesse preenchimento, né? E assim, eu fiquei impressionada, porque imediatamente você percebe aquela quebra da fibrose e você vê resultados bons. Então, eu fiquei impressionada com isso. Mas como a estética ainda não pode fazer isso, eu posso aplicar um bom microagulhamento e ter excelentes resultados. Já vi outros profissionais trabalhando também muito bem com jato de plasma. Então, você pega o jato de plasma, vai lá, dá descargazinha em todos os lugares da cicatriz e você espera o processo de cicatrização. Então, observe que essas intervenções, elas podem ocorrer, são muito benéficas, tá? E que são as que dão melhores resultados, né? Na prática, são as que dão melhores resultados, tá? O que eu acho importante, que eu percebi, né, no livro da Mariana, é que ela trabalha muito com a prevenção, tá? Quando ela pega uma pele acneica, ela quer realmente fazer um bom trabalho e aí ela faz essa prevenção inteira. Então, ela faz o quê? Ela trata a inflamação, ela usa microcorrente tanto a polarizada,
que aí no início é bom a polarizada positiva para diminuir edema, matar bactéria e melhorar o processo inflamatório, tá? Depois ela utiliza a MENS para reparo tecidual, que é a invertida de polaridade. Em outras ocasiões também pode ser usado o LED, e aí no caso do LED é o LED vermelho, tá? No início do processo inflamatório, LED vermelho. Depois, quando você quiser ajudar no processo de reparo, você também pode usar o AMBA. Então, gente, existem vários recursos para a gente impedir que essa pele fique sequelada, tá? A Evelinha está me perguntando aqui, o dermabrasão cirúrgico, o que a senhora acha sobre ele em relação à cicatriz de acne? Bom, Eveline, eu não saberia te dizer assim, porque eu não vi nenhum resultado, não vi nenhum tipo de trabalho. Mas eu posso pesquisar e depois eu te mando no WhatsApp, tá bom? Mas assim, dermabrasão cirúrgica, acredito que seja boa. Tem muita gente utilizando, deixa eu ver aqui, dermaplane, mas também é só uma raspagem, né, na pele, ela não vai ter uma ação e fibrose. Mas eu acredito que o cirúrgico sim, que vai ter uma boa ação por conta das quebras da fibrose, tá? Então, gente, é isso. Ontem eu não tive condição de fazer a nossa live, tá? Porque eu tive que resolver minha situação na faculdade, eu estou perto de me formar, graças a Deus. Mas assim, nem todas as disciplinas são ofertadas e agora a gente tem os problemas de laboratório. Como é que a gente se forma, gente, sem ter laboratório? Está muito complicado e está acontecendo em todos os cursos, não só da biomedicina, da estética, da fisioterapia, de todos. E aí, gente, como é que nós vamos entrar nesse mercado, né? Como eu trabalho com estética, eu procuro fazer cursos paralelos, cursos livres, eu procuro fazer estágio, mas você veja que agora, essas últimas semanas que vêm agora, essas próximas, melhor dizendo, vai ser tudo parado. Então, eu vou parar estágio, eu vou parar trabalho na clínica, eu parei, minhas aulas da pós-graduação foram todas remarcadas, e isso, gente, para um bem maior, né? A gente está precisando de mais conscientização, de mais pessoas que queiram pensar um pouco mais nos outros. A Simone aqui está me pedindo um tratamento para queratose. Simone, se for home care, o seu cliente pode usar um tipo de ácido renovador com uma concentração bem baixinha, que ele pode usar todo dia até ter um controle melhor. E aí vai dar um bom controle de oleosidade, de queratina, tá? Que mais? A Ingrid está dizendo aqui que queria que existisse mais gente como eu. Ô, minha linda, muito obrigada. Estou sempre à disposição de vocês, gente, para o que vocês precisarem, tá? Nos últimos tempos eu tenho me dedicado mais a isso, de chegar mais próximo às pessoas, de saber o que elas precisam, de ajudá-las. Eu tenho feito muita mentoria, graças a Deus, e tenho feito mentoria porque eu achei melhor, porque a mentoria eu vou no local, eu ensino a pessoa, eu falo todas as técnicas e eu acho melhor. É uma coisa particular, então não tem muita gente. E nos meus cursos, eu estou pegando bem pouquinhas pessoas, pouquíssima gente, só o que já estava marcado e pronto, tá? A Ingrid está dizendo aqui que tem muita gente atendendo, que a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente morrendo. Também é verdade, tá? O que eu acho, gente, é que a gente tem que pensar o seguinte: o que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Então, se eu quero ter saúde, eu tenho também fazer com que o outro tenha saúde. Então, a gente está precisando de mais empatia, já dizia um colega meu de faculdade ontem, a gente está precisando de mais compaixão. Então, são duas coisas fundamentais no mundo. E assim, em se tratando de conhecimento, eu espero que vocês gostem da dica que eu dei hoje.
Ontem eu parabenizei um grande amigo, que é o Fábio Borges, pela a página da revista, merecidíssima, uma pessoa super do bem, que só trouxe maravilhas para a estética, compartilhando seu conhecimento. Quanto mais ele compartilha, mais ele tem, porque ele é uma pessoa muito gentil. E isso é o que diferencia ele no mercado de trabalho, sem vaidade e com muito conhecimento. Então, para mim, é um modelo que eu sempre segui e acho que é excepcional. E assim, gente, sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui às quintas-feiras. Hoje o nosso trabalho, essa nossa conversa de hoje, o tema era sobre procedimentos para a pele pós-acneicas, com sequelas, né? Mas aí eu já falei um pouco do que a gente pode fazer antes, que é melhor, e o que é que a gente pode fazer depois, tá? Então, o que eu posso fazer depois é o microagulhamento, é um jato de plasma, é como é que a gente diz? Procedimento invasivo, quem puder pode fazer, faz, que é a biomedicina tá aí para isso. Mas tem a cosmetologia com antioxidante, com anti-inflamatório. Vamos cuidar dessa pele antes, tá? Que é para, no final, a gente ter menos resultados ruins de um processo de cicatrização tardio, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós teremos outro tema que eu vou dizer para vocês e que vai ser muito bom. Aí a gente está perguntando, mas quem tem telangiectasia pode fazer microagulhamento? Excelente pergunta, minha amiga. Quando eu tenho telangiectasia, significa que eu tenho uma pele muito sensível e que ela tem um extravasamento muito fácil. E aí, o que a gente tem que pensar? Que essa fragilidade, ela se encontra onde tem mais capilares, que é na derme, né? E aí eu faria microagulhamento, mas com uma agulha nano, por exemplo, uma entrega, drug delivery, mas eu teria mais cuidado com essa pele, tá ok? Então, veja, gente, que para tudo precisa de uma avaliação e de uma análise. Antigamente a gente dizia que não podia usar radiofrequência em pele com telangiectasia. Algumas pessoas achavam que podia. E hoje em dia a gente trabalha com o quê? Com laser em telangiectasia. Para quê? Para eu formar uma fibrose dentro dos capilares e com isso impedir o extravasamento de líquido. Então, tudo tem uma fisiologia associada que a gente só precisa entender como é que aquele instrumento que eu estou querendo usar, ele vai trazer benefício para a minha cliente, tá bom? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Não vou me demorar hoje, porque eu estou com o pessoal aqui em casa com suspeita de Covid. E eu tenho que cuidar do meu povo, da minha família, tá bom? Beijão a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Mas essa semana eu farei novas postagens lá no meu grupo de eletro e na minha página sobre quais os procedimentos melhores para cicatrizar e quais as substâncias mais utilizadas no nosso mercado de trabalho, tá bom? Beijão, até a próxima.